Olá, meu nome é Cauane, sou aluna da Uninter, curso Licenciatura em Pedagogia e venho por meio desse vídeo apresentar o meu portfólio desse módulo. O portfólio tem como tema povoamento e gamificação, uma estratégia de aprendizado. Nesse portfólio nós teríamos que elaborar uma ficha técnica de jogo, confeccionar o jogo e apresentar esse jogo por meio de redes sociais. E o objetivo desse portfólio é perceber que as diferentes estratégias de ensino fazem com que a nossa aula seja inovadora, conhecer o conceito de games e gamificação, e também conhecer a história da nossa cidade, do povoamento e de como tudo começou. Então, darei início explicando o conceito de games e gamificação. A aprendizagem baseada em jogos em games conecta a necessidade de aperfeiçoar uma habilidade com um ambiente lúdico. Por isso, o jogo, o game, é o conteúdo. Enquanto a gamificação usa elementos de jogos para recompensa quando o conhecimento é adquirido ou há uma conclusão de etapa. Então, com esse jogo que foi elaborado, quero que as crianças e os jogadores possam não só apenas se divertir, mas adquirir um conhecimento sobre a história do povoamento, de como tudo aconteceu da nossa cidade. E a cidade que eu vou falar um pouco sobre o povoamento, onde tudo começou e algumas curiosidades também, é a cidade de Ponta Grossa, onde é conhecida por ter o maior entroncamento rodoferroviário do sul do Brasil. Ponta Grossa é uma cidade que está localizada no segundo Planalto Paranaense, na região dos Campos Gerais. É considerada a quarta cidade mais populosa do Paraná e nós conservamos muito a nossa riqueza histórica e cultural e os famosos caminhos de estrada de ferro, que fez de Ponta Grossa uma das cidades mais importantes da história brasileira. Ponta Grossa fez parte da Rota dos Tropeiros. Durante muito tempo, o pessoal que passava por ali carregado com suas coisas, com as suas riquezas, passavam para pouso, para acampar. E desses acampamentos foram surgindo os primeiros moradores daqui. Então, os primeiros moradores, eles ficavam ali na estrada do Caminho dos Tropeiros, oferecendo seus serviços, como pousos, como alimentos. E assim o povoamento foi crescendo cada vez mais e com isso decidiram construir uma capela. Só que os fazendeiros não chegavam a uma conclusão de onde iriam construir essa capela. Cada um queria construir a capela perto da sua terra, perto da sua casa, e eles não chegavam a uma conclusão. Então, alguém teve uma grande ideia de soltar um casal de pombo. E onde esse casal de pombinho pousasse, ali seria construída a capela. E assim foi, eles soltaram os dois pombinhos e os pombinhos voaram até que elas pousaram e ali foi construída a capela. E esse lugar, hoje em dia, é onde é construída a nossa catedral aqui de Ponta Grossa. E também uma outra curiosidade é que a bandeira da nossa cidade tem dois pombinhos nela. E o nome da nossa cidade foi porque os tropeiros que passavam, grupavam ali naquela região, então eles sabiam quando estavam chegando a esse local de acampamento, onde eles acampavam, né? Por meio de um capão de matos com Ponta Grossa. Até então, Ponta Grossa era um bairro que pertencia a Castro, que é uma cidade aqui de perto, que em 1855 ela passou a ser uma vila e em 1862 ela passou a ser considerada uma cidade. E segundo o IBGE, hoje Ponta Grossa tem 534.535 habitantes. Ponta Grossa também tem bastante lugares turísticos lindos de se conhecer. Depois de aprender um pouco sobre a história de Ponta Grossa, darei a explicação do jogo confeccionado. Eu optei por fazer um jogo de tabuleiro conhecendo a cidade de Ponta Grossa. O jogo constitui um incentivo lógico, lúdico e interativo, desenvolvendo novas habilidades e em busca de novos conhecimentos.
O objetivo desse jogo é compreender como iniciou o processo de povoamento de Ponta Grossa e desenvolver a imaginação através do jogo. As regras do jogo são: cada jogador escolhe uma tampinha colorida para representá-lo no jogo. O jogador que tirar o maior número do dado será o primeiro a jogar. O próximo jogador será o jogador à sua esquerda. O número que cair no dado é o número de casas que cada jogador deve andar. O jogo tem como público-alvo crianças e adolescentes de 8 a 14 anos e em cada rodada pode-se jogar 2 ou mais participantes. Então, o primeiro jogador deve jogar o dado, por exemplo, ele caiu o número 6, ele vai andar 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na casa número 6, está escrito carta surpresa, então a criança deve pegar uma carta surpresa e ler a carta. Por exemplo, cada criança deve responder o que está escrito na carta. Por exemplo, essa carta está escrito qual estado Ponta Grossa se localiza. Se ela acertar, ela anda uma casa e se ela errar, ela continua na mesma casa. E assim por diante. E em seguida, o próximo jogador joga o dado. E o número que cair no dado, ele anda nas casinhas. Por exemplo, caiu 5 e ele andou 5. Assim vai até o primeiro jogador chegar ao fim. Vence quem chegar ao final primeiro.